Oi, você já deve ter assistido, ou visto, ou escutado falar de uma coisa que é muito grave hoje na nossa saúde. Chama-se inflamação crônica. A inflamação crônica ela é responsável por quase todas as doenças, desde o câncer até o diabetes. Então, você tem que ficar atento nesse vídeo de hoje para você entender um pouquinho o que é inflamação crônica. Eu vou explicar de uma forma fácil para que você tenha a capacidade de poder responder a esse processo. Tá? Você mesmo tem autocapacidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar falando para você sobre uma coisa muito importante que chama-se alimentação, os alimentos. Vou explicar de uma forma que você entenda o que é um alimento saudável. Então vamos lá. Você tem noção do que a diferença, qual é a nossa diferença, a minha diferença para a cenoura, ou para a carne que eu estou comendo, ou para a maçã, ou para qualquer alimento? Não tem diferença. Se você estudou no colégio, você vai lembrar da tabela periódica. A tabela periódica, ela tem os elementos químicos, boro, magnésio, cálcio, sódio. E o que acontece? A cenoura também tem o boro, o magnésio, as vitaminas, o cálcio, o sódio. Agora, qual é a diferença? Quando você está comendo uma cenoura, vamos supor que esta mão seja a cenoura e a digestão, as enzimas digestivas sejam uma chave de fenda. E aí eu encaixo nesse material da cenoura e eu libero os nutrientes. Então eu libero o sódio, o potássio, a vitamina D ou vitamina B12, ou o que seja, qualquer nutriente, tá bem? E aí o que vai acontecer? A nossa célula, ela vai captar esses nutrientes e ela vai montar de forma diferente. Então aquele cálcio, sódio na cenoura estava nesse formato. A nossa célula talvez não consiga mexer nos nutrientes com este formato. Então ela vai fazer um outro formato, tá? Mas continua os mesmos nutrientes. Isto é a digestão. Agora você compreendeu o que é digestão. Agora, o que acontece quando a gente faz uso de produtos alimentícios, tá? Então, por exemplo, quando você come um macarrão, por que a gente fala que faz mal comer o macarrão? Óbvio, não é, depende da quantidade, depende de vários fatores, tá? Eu não sou contra o macarrão. Tem outras coisas, outras faces do macarrão que a gente tem que enxergar. Mas eu vou dar um exemplo para você. Quando você come um produto e que foi feito na indústria, esse produto ele sofreu processos para que ele chegue até sua mesa. Esses processos, devido à nossa legislação, nosso comportamento, geralmente eles não são muito respeitosos com a nossa saúde. Então, o que vai acontecer? Você vai consumir substâncias que não fazem parte da natureza. Lembra que eu expliquei? Você tem aqui um pedacinho da cenoura e você tem a chave de fenda para desparafusar, né? E soltar os nutrientes. No caso, quando a gente tem encontro com uma substância que não faz parte da natureza em nosso corpo, não está acostumado e não tem no sistema digestivo uma forma de usá-lo, o que vai acontecer? O nosso corpo entende aquilo como se fosse um ET. Tá? Para a gente é um ET, para suas células é um ET. E esses produtos alimentícios, como eles estão cheios de ET, eles vão causar uma coisa muito interessante no seu corpo, que é o quê? A inflamação crônica. Mas calma aí, a inflamação crônica, ela não é somente responsável por malefícios. Se eu levo um soco no olho, o que vai acontecer? Não vai inchar? Vai doer? Isto chama-se inflamação. Para que eu tenho a inflamação? De forma leiga, vou explicar para você. Vai represar nutrientes, lembra dos nutrientes da digestão? Vai represar os nutrientes e as células vão estar inflamadas para poder reconstruir aquele tecido danificado. Aqui no caso que eu falei, levou um soco no olho, machucou o osso, machucou a musculatura e a pele. E tem que ser regenerados isso. Então a inflamação serve para regenerar. Mas no caso dos alimentos, né, produtos, não vou chamar de alimento, produtos alimentícios, você quando coloca isso para dentro, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai inflamar e não consegue resolver, não faz parte da natureza. E aí você coloca de novo para dentro, vai inflamar. Isso é igual fumar cigarro, beber bebidas alcoólicas. Então, o que isso tem a ver com a modulação hormonal? Agora você vai entender. Quando a gente faz a modulação hormonal e a gente não tem a capacidade de desinflamar o corpo, e existem sim fitoquímicos, fitoterápicos para isso,
no estilo a mais famosa, que eu acho mais interessante, a curcumina, do açafrão da terra, a curcumina, que também está em outros alimentos, tá bom? Essa substância é super mega anti-inflamatória, mas você tem que mudar o comportamento da inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela altera os seus hormônios, porque existem os hormônios da inflamação. O principal e mais conhecido, o cortisol. Se você não desinflama, você vai ligar o sistema de cortisol. Lembre-se, o mundo é do equilíbrio. Sempre existe um lado e existe o outro, o positivo e o negativo. Então, o que acontece? Se você liga o sistema hormonal da inflamação crônica, você tem um outro sistema hormonal, da regeneração principalmente, ele não consegue ser ativado. E aí você tem um declínio hormonal, você vai ter uma menopausa muito pior. Você vai ter, se você é diabético, piora muito. Qualquer déficit hormonal, se você tem problema na tireoide, vai piorar muito. Então, a gente tem muita coisa para fazer quando a pessoa está sofrendo, não só tomar os hormônios. Ela precisa ter um conjunto nutricional de nutrientes e ela precisa entender o que ela pode colocar para dentro do corpo. E isso a gente dá essas orientações. Convido a você a se inscrever no canal e ter acesso a mais vídeos como esse. Quem tem equilíbrio hormonal tem mais. Fechou.